Olá, eu sou o João, criador da Fitocanábica, e hoje eu vou estar gravando um vídeo falando sobre quanto custa um tratamento com cannabis medicinal, qual o preço do canabidiol, por exemplo, que é uma das perguntas mais comuns para quem quer iniciar um tratamento, porque quem não sabe, isso é um ponto importante. Será que eu tenho dinheiro para pagar isso? Quanto será que custa um frasco? E essa pergunta é muito relevante, principalmente porque esse tratamento começou no Brasil com um preço meio assustador. Era muito comum a gente ver medicações de R$ 900 um frasco, medicações de R$ 1.500 um frasco. E isso às vezes é inviável, né, para a maioria dos brasileiros, para a maioria das pessoas não quer fazer um tratamento que custa R$ 1.500 um frasco de 30 ml que vai durar ali 2 ou 3 meses, né, fica realmente muito caro. Então, vou estar gravando esse vídeo aqui para tirar todas as suas dúvidas no que tange a quanto custa um tratamento com a cannabis medicinal, para que você possa ficar tranquilo e iniciar o tratamento ali com uma certa previsibilidade. E o primeiro ponto a ressaltar sobre isso é que o tratamento ele pode variar bastante o preço. Ele varia de acordo com dois fatores. Um é a dose do paciente. Então, pacientes que tomem uma dose mais alta, então, por exemplo, você não vai comparar uma dose de uma criança que vai iniciar um tratamento ali para a condição do autismo com a dose de um paciente que tem dor crônica e que está em outra idade, outra fase da vida. Então, o paciente que tiver uma maior dose, ele vai precisar de maior quantidade de medicamento. Isso vai encarecer o tratamento por si só. Então, o fator dose ele é relevante porque pode deixar o tratamento metade do preço ou o dobro do preço. Então, é importante consultar um médico também para entender essa parte. E outra parte, né, o segundo fator de variação do preço do tratamento é qual foi a medicação que o paciente comprou. Porque existem medicamentos que são R$ 350 e ainda hoje existem medicamentos que custam R$ 1.500. Então, isso, a dose e o preço do medicamento são o que faz o preço do tratamento variar. E aí, interessante que nessa semana a gente atendeu um paciente com autismo na fitocanábica que estava bem preocupado. Um médico falou para ele que o tratamento dele ia ser R$ 1.000 por semana. Então, um tratamento que ia custar R$ 4.000 por mês. E, é inviável para uma família brasileira assumir que para uma criança com autismo um tratamento com óleo de CBD vai ser R$ 4.000 por mês. Então, um dos papéis aí da fitocanábica é proporcionar para o paciente um tratamento que seja mais barato, um valor mais acessível, porque esse valor que o médico passou para o paciente estava totalmente fora de realidade. Não precisa gastar tanto assim com o tratamento com a cannabis, né? Então é importante gerar educação sobre esse tema. No caso em específico, um óleo de R$ 350 poderia durar para o paciente ali 2 meses. Então, na real, o médico passou para um paciente uma expectativa absurda, uma expectativa de 20 vezes o valor que o tratamento poderia sair dentro da dose que o paciente trouxe para a gente, é claro. Então, assim, de uma maneira geral, como é que a gente entende qual medicação vale a pena e qual medicação não vale a pena nesse contexto do preço, né, de quanto custa? E aí a minha dica, assim, a minha ideia é que a gente possa trabalhar com custo por miligrama. Porque quando a gente compra um frasco de canabidiol, a gente está comprando ali uma quantidade de canabidiol que tem dentro daquele frasco que foi diluída provavelmente em gordura. Então, quantos miligramas de canabidiol que tem dentro daquele frasco e quanto que custa cada miligrama, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar ali um frasco que tem 6.000 miligramas e vai diluir o preço do frasco versus a quantidade de miligramas de CBD que tem dentro daquele frasco. A mesma coisa que vale para um frasco que tenha 1.200 miligramas. Então, às vezes a gente olha e fala, esse aqui está bem mais barato do que esse. Mas aí vai ver, tem 1/5 da concentração que tem no outro. Às vezes a gente já viu frasco que tem 600 miligramas de CBD. E aí como é que você vai comparar, como se fosse a mesma coisa, um frasco que tem 600 miligramas de CBD com um frasco que tem 6.000 miligramas de CBD? Na verdade, o preço do frasco com 600 miligramas ele vai ter que ser muito mais barato para valer a pena, porque a gente está falando de uma medicação que vai ter uma durabilidade muito maior na mão do paciente. Então, também quando a gente vai comprar esse medicamento, é importante a gente estar olhando para o custo-benefício da medicação, e isso pode ser determinado com base no custo por miligrama. Então, a minha dica aí é, pega o valor total do frasco e divide pelo valor total das miligramas, né? Pela quantidade total de miligramas de CBD, e aí a gente consegue entender um custo por miligrama e ter uma comparação exata entre o que vale mais a pena. O último aspecto relevante também sobre essa questão do preço, é que toma cuidado
quando você vai escolher esse medicamento, para você não ir num produto barato demais e acabar esbarrando em um produto sem certificação, em um produto que não tem qualidade, que não é autorizado pela Anvisa. Então, pode ser um risco, porque isso pode atrapalhar o controle de dose, pode não ter uma estabilidade ali também. Então, é importante que, beleza, escolher opções com custo-benefício, com certeza, mas sempre mantendo um padrão de qualidade no produto escolhido para fazer o tratamento. É isso. Vou te passar agora uma base assim real de alguns preços de medicamentos, né? A gente tem hoje na faixa de bom custo-benefício que a gente entende o óleo da Canaviva, que é uma empresa americana que está aproximadamente R$ 350 um frasco com 6.000 miligramas. A gente também tem uma empresa muito renomada aqui no Brasil, muito conhecida, que chama Canariver. E a Canariver tem um frasco de R$ 390 o preço. E também, aí, trazendo mais alguns exemplos, né? A CBD-MD, que tem um frasco que custa cerca ali de R$ 400, o frasco também com 6.000 miligramas. Então, todas essas medicações que eu citei são de 6.000 miligramas de CBD. Tem a medicação da Lazarus, que custa ali um pouco mais caro, cerca de R$ 600. Então, já com um custo-benefício um pouco pior. E apenas para trazer um exemplo de outra via de acesso, que seria por meio de farmácia, e os citados até aqui foram de importados, o produto CBD da Pratidona Duse, que é uma farmacêutica bem conhecida, que pode ser encontrado na internet, o frasco do CBD da Pratidona Duse por R$ 1.570. Então olha só o preço do CBD da Pratidona Duse, aí atingindo 5 vezes o valor de um CBD importado, para a gente ver como às vezes vale a pena estar importando e não comprando CBD em farmácia. E aí esses valores mostram também que o preço varia muito, né? Varia muito de acordo com a marca, varia muito de acordo com o caminho escolhido para fazer o tratamento. E ressalta a importância de a gente ter um acompanhamento profissional adequado, né? O paciente não tem que decidir qual é o medicamento para a sua medicação, ele tem que contar com um médico sério que vai entender a sua realidade, até a sua realidade financeira, e vai indicar para ele um medicamento que tenha um custo-benefício acessível e que tenha qualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha tirado suas dúvidas sobre quanto custa um tratamento com canabidiol. E se tiver qualquer dúvida a mais, pode deixar no comentário, pode entrar em contato com a Fitocanábica, que vai ser um prazer estar te ajudando. E aí, esse aí ficou bom, é mais denso, né? Pô, fala pra caralho, velho. Eu me dei conta que tu não tem falado muito sobre